Olá, meus amados irmãos, a paz do Senhor Jesus, tudo bem? Amados irmãos, no vídeo anterior deu umas nuances aí sobre o que está acontecendo em algumas soluções. O Ardor está falando, tá? Continuando nessa pegada de substituição espiritual, Deus está dando a solução aqui, não só para o Rio Grande do Sul, como para o mundo inteiro, diante de um juízo, entendeu? Ele está no livro do profeta Esdras. Eu vou ler aqui só um versículo do capítulo 3 e depois eu vou ler o versículo 4, explicar o contexto e o que Deus quer dizer com isso, tá? Vamos lá. Livro do profeta Esdras, no capítulo 3, a partir do versículo 1, diz assim a palavra do Senhor. Quando chegou o 7º mês, os israelitas já estavam estabelecidos em suas cidades, o povo se reuniu finalmente em Jerusalém com grande unanimidade, como se fosse um só ser humano. Eu vou pular para o 4. Vou explicar o contexto, mas guarda isso. Eles se juntaram em unanimidade como se fosse um só ser humano. Aí, versículo 4. Assim que os inimigos de Judá e de Benjamim tomaram conhecimento que os exilados estavam reconstruindo a casa de Yahvé, o Senhor Deus de Israel, foram falar com Zorobabel e com os chefes da família e lhe propuseram: desejamos ajudar-vos a construir, pois como vós buscamos também cultuar o vosso Deus, e temos oferecido sacrifício a ele desde os dias de Esar-Hadom, rei da Síria, que nos trouxe para cá. Contudo, Zorobabel, Jesua e os outros líderes de família de Israel lhes responderam: não convém que nós trabalhemos juntos na construção desse templo ao nosso Deus. Nós continuaremos a edificá-lo com nossas próprias forças, exatamente como nos ordenou Ciro, rei da Pérsia. Então os povos da região mudaram de ânimo e passaram a desencorajar os obreiros de Judá e os intimidar, atrapalhando-os da realização da obra. Subornaram alguns conselheiros para que não se opusesse ao povo e frustrasse o seu plano de reconstrução, e persistirem em perturbar o desenvolvimento da obra durante todo o reinado de Círio até o reinado de Dario, reis da Pérsia. Para quem é craque na Bíblia aí, já pegou, né? O que Deus quer dizer aí. Quem é que se opôs? Os samaritanos. Quem se lembra aqui da passagem de Jesus do Poço, lá do Evangelho de João, que ele conversa com a mulher enquanto os discípulos foram para a cidade, e encontraram ele conversando com a mulher samaritana. E a Bíblia, ela faz uma vírgula dizendo assim: eles ficaram muito surpresos, pois os samaritanos não falavam com os judeus. Vem daqui. Porque quando houve a invasão da Babilônia, o juízo, né? Deus mandou o juízo, Deus mandou vários profetas, né? Isaías, Jeremias, para avisar: olha, vai vir um grande juízo. Vocês estão fora dos caminhos de Deus. Vocês estão abusando da própria sorte, vocês estão confiando na sua própria capacidade de gerar riqueza. Tá? É Deus que dá, querido, o trabalho, é Deus que dá o sol, o dia, é Deus que manda as colheitas, querido. Tem que agradecer a Ele primeiro. Então, o que aconteceu? O povo não deu ouvidos, inclusive agrediram Jeremias, jogaram ele numa cisterna, agrediram os outros profetas, e o juízo veio. Só que quando veio o juiz, arrasaram tudo, entendeu? Aí vem a destruição total, entendeu? Aí o que aconteceu, irmão? Esdras, né? Você pode ver isso também em Abacuque. Ele pediu para reconstruir. A primeira coisa que foi levantada foi o altar. Aí, aquela mesma coisa que eu estava falando para vocês. Todo mundo pensa que isso ali foi um evento histórico específico. Mas você tem que fazer substituições espirituais da Bíblia para ela poder servir de base até para você prever o futuro, irmão. Então houve uma destruição, tá? Aí houve um clamor para reconstruir o que foi destruído. Você tá me entendendo? Então qual foi a primeira coisa que eles reconstruíram? O altar. Você se desviou, né? Você está vendo que o mundo não tem mais nada para te oferecer. Você que está desviado da igreja, você que teve contato com Deus, sabia da alegria, da paz acima de tudo, e agora você foi para o mundo achando as coisas de Deus chata, essas coisas assim, e agora você está vendo como é ruim você viver sem a presença de Deus.
Então qual é a primeira coisa que você faz? Então, o juízo veio, você resolveu ir por pernas próprias, né? Você está sentindo uma destruição, uma tristeza profunda, que isso aí é causado pela falta de Deus, porque Satanás não tem nada para te oferecer. Então, qual a primeira coisa que você faz? Se arrepende, se agrada ao Senhor e retoma a oração. Você está reconstruindo um altar. Tu está me entendendo, irmão? Aí o que acontece? Quando é num caso coletivo, numa catástrofe que envolve, né, um estado inteiro, igual do Rio Grande do Sul, eles se juntam como um só homem, um só propósito. Tu tá me entendendo? Que lá em Atos dos Apóstolos, os discípulos só foram convertidos depois do dia de Pentecostes. Então você pode ver, acho que se eu não me engano, no capítulo 3, ele está dizendo que o Espírito Santo só desceu em forma de labareda de fogo quando ele estava unânime, 250 pessoas, enquanto estava havendo uma festa num templo. Isso é profético. Porque o templo de Salomão, as pessoas estão pulando e rodando lá, fazendo teatro. Os verdadeiros cristãos, irmão, estão dentro de casa, tá? Eu não estou falando isso para você deixar de frequentar templo, não. Eu estou falando isso, que é o seguinte, é em casa que você tem que ser mais cristão do que dentro da igreja, porque dentro da igreja é um refrigério espiritual. Você vai lá para agradecer, por estar vivo, acima de tudo, as bênçãos do Senhor, entendeu? Um momento de refrigério e louvar ao Senhor por isso. Então você tem que ser mais cristão em casa. Então, no dia de Pentecostes, eles estavam no segundo andar, 250 pessoas reunidas, Pedro, né, na casa de Pedro, unânimes em oração. E aqui no livro de Esdras, eles começaram unânimes. Meus irmãos, a pior coisa para Satanás, a pior de todas, disparado, é a união. É por isso que eles promovem, o sistema promove guerras políticas, direita e esquerda, para a gente ficar se degladiando na rede. E eu estou falando isso que muitas vezes eu entrei nessa também. Tá? Se bem que tem gente que é insuportável, porque tem um parâmetro da verdade. As pessoas abusam, acreditam tanto na mentira e quer que vocês... quer ter razão, entendeu? Então surge essas discussões, já bloqueei alguns já, porque não adianta, porque eles não são enganados, eles são enganadores, entendeu? Eles são cínicos, eles sabem exatamente que o outro lado, com a verdade, tem a razão, mas eles não têm mais razão, entendeu? Mas quer ter a razão, tu tá me entendendo, irmão? Mas isso é tudo promovido pelo sistema. E agora eles promovem ONGs internacionais que estão contra o desenvolvimento do país. O Rio Grande do Sul, ele é um estado chave, vamos dizer assim, né? Se eu não me engano, ele é o quarto maior PIB do Brasil, responsável por 7%. Ele produz 70% do arroz que alimenta o Brasil e o mundo, que a gente alimenta mais de 1 bilhão de pessoas. E eu já falei, esse povo é um povo desenvolvido, então esse estado é um estado chave. E por isso que você vê carretas e mais carretas vindo, pessoas, olha só, está havendo uma união, irmão. Pessoas que eu mesmo não gostava, por exemplo, o Whindersson Nunes, não curto, né? O Whindersson Nunes, esse tal de Pedro Scooby, não sei o quê. Nessas horas não interessa o que você pensa dessas pessoas, mas o que elas estão fazendo na hora que algo precisa ser feito. E Deus leva isso em consideração. Então essa união é um desastre para o inferno, querido. Porque quando eles vieram com a fraudemia, eles vieram matando vários coelhos com uma tacada só, e deu certo esse projeto. Mas um dos piores que eu vi nessa pandemia foi quando ele veio com aquele negócio que é o seguinte: todo mundo usa máscara, que a ONU agora falou que não adiantou de nada, mas quem estudou o básico de biologia na quinta série sabe que uma máscara de pano não vai reter. Uma máscara de pano feita em fundo de quintal, em camelô, não vai salvar de vírus nenhum. Mas você não entendeu o que estava por trás disso, não? Primeiro, ele estava testando a obediência social, a obediência em massa a uma ordem que eles dão. Todo mundo usou. Eu tive que usar, eu tive que andar com uma no carro para poder entrar no mercado. Entendeu? Aí eu uso, que é diferente. Não é igual a marca da besta que eu vou comprar e vender. Aí já é outra história. Mas eu tive que entrar. Mas assim que eu tirava. Eu entrava dentro do mercado e tirava. E todo mundo tirava. Porque tem ordens esdrúxulas que ferem qualquer pessoa que tem um mínimo de inteligência lógica. Por exemplo, você tinha que entrar num restaurante com a máscara. Mas quando você sentava para comer, você podia tirar. Então que vírus é esse que só
só atinge quem está a 1,70 m, 1,60 m de altura. Não tem lógica isso, irmão. Isso é questão de obediência. Mas outra coisa também que eles mandaram tu usar máscara é para você não ter mais contato com a pessoa. Você se lembra? Ó, esse vírus é altamente contagioso. Acabou o abraço, o aperto de mão. Aí vem aquelas coisas ridículas. As pessoas vêm dando soquinho. Ei, soquinho, cotovelada. Ridículo. Ridículo. Isso é pra tudo pra quê? Eu pegava mesmo, eu abraçava as pessoas. Eu ia falar assim, não, cara, negócio do corona. Eu falei assim, querido, isso é uma fraude. E se brincar, essa doença nem existe. Ela foi criada para implantar a picada. E tudo está sendo revelado agora. Porque o livro de... Qual é? Profeta Naum, né? Acho que é Naum. 3, capítulo 3, versículo 5, diz que nos últimos dias Deus ia levantar os vestidos, ia expor a vergonha da nudez até a face, até o pescoço. E expor a nudez. Isso na Bíblia quer dizer que todas as mentiras, grandes e pequenas, de todas as pessoas e nações e governo, seriam expostas. Então você está vendo mentiras históricas caindo por terra, porque isso vem de Deus. Assim como Deus também entrou no coração de Dario, no livro de Esdras, e autorizou a reconstruir o templo, porque isso está em conformidade com a palavra dele. Depois do juízo é o que Deus mais espera. Aliás, Deus, ele não tem prazer em mandar destruição, em matar ninguém não, querido. Mas às vezes ele tem que fazer. Você pode ver agora, será que Deus, se Deus não tivesse mandado todas essas coisas aí, não tivesse mandado todas essas pragas, será que teria essa onda de solidariedade aí? Jogador de futebol mandando 10 milhões, alugando 9 helicópteros, até banda de rock, né? A Metallica, doando 100 mil dólares, entendeu? Será? Tu tá me entendendo? Então o juízo, a tragédia, ele faz essas coisas, ela faz a união, que é a coisa pior para Satanás. Então Deus sabe o que faz, querido. Não tá me entendendo? Então foi autorizado, mas o que aconteceu aqui, que eu vou encerrar o vídeo? O que aconteceu ali? Eles se uniram como um homem só, reconstruíram o altar, que é o mais importante, e depois eles vão reconstruir a cidade, tampar as brechas. Tu tá me entendendo? Se você ler o livro de Reis, não sei se é o segundo Reis, do rei Asa, que foi um dos reis bons, uma das primeiras coisas que ele fez também é tampar as brechas do muro. Tampa as brechas da sua vida para Satanás não entrar, querido. Não fica abrindo brechinha, não. Não fica dando confiança para capeta, não, que ele entra, hein? Ele entra. Jesus bate a porta, o capeta arromba. Então, se tudo é brecha, você facilita o trabalho dele. Isso que eu tô falando. Então, eles primeiros reconstruíram o altar. Mas o que aconteceu ali? Os samaritanos vieram e começaram a atrapalhar. Eles tiraram o ânimo de quem estava ajudando, algumas pessoas que estavam ajudando. Tu tá me entendendo? Mas se você vê o livro de Neemias, que ele conta mais ou menos a mesma história, mas por outro aspecto, ele vai dizer que ali tinha dois personagens ali, que era Sambalat e Tobias. Tá? Esses caras representam aquelas pessoas que vêm te atrapalhar, querido. Quando você resolve mudar, quando você resolve crescer, tanto na fé como na sua vida, mudar de casa, mudar de ares, dar uma coisa melhor para sua família, aí aparece esses capeta para te atrapalhar. Esses Sambalat e Tobias. Você tá me entendendo? E eles conseguem um estrago se você der brecha pro medinho. Igual você ficou com medinho na pandemia, né? Vê lá, eu vi dezenas de vídeos durante o Fecha Tudo de um monte de gente cantando hinos da harpa cristã. Tu tá me entendendo? Coisa linda aquilo ali, aquilo agrada a Deus, mas precisou vir uma fraudemia para isso? Cadê? Não cantam mais não? Ah, porque agora tá liberado? Vamos parar com esse negócio de só procurar Deus quando a corda tá no nosso pescoço, querido. Procura Deus. Eu fiz isso. Venha a Ele por agradecimento, irmão. A gratidão é tão importante quanto o clamor. E agrada mais a Deus, porque você sabe que você está reconhecendo a Ele. Tu tá me entendendo? Então quando você se junta para mudar para melhor, aí vem essas pragas te atrapalhar. Aí chegaram até se reunir dentro do templo. Eu estou falando já do livro de... acho que é de Abacuque, né? É Abacuque. Não, Neemias. Que é tipo assim, o mesmo contexto, entendeu, irmão? De destruição por ângulos diferentes. E ele fala uma coisa interessante.
Aí falou, olha, Sanbalat Tobias veio com cartas, com embargos. Aqui também, aqui nesse livro de Esdras fala de embargos, né? Embarga, o outro rei desembargou, porque é Deus que decide isso aí. Se Deus tiver de entrar no coração do pior ímpio, ele vai entrar. Entendeu? Se é para cumprir a ordem dele, a pessoa tem que obedecer, querido. Ou então morre e ele bota outra pessoa no lugar. Aí reuniram lá, todo mundo com medinho. Olha, fica aqui que eles embargaram, sei o que, meu irmão. A palavra diz, Neemias, cheio do Espírito, ele bradou uma frase que eu amo. Amo essa frase, eu uso ela muito. Ele disse assim, ó, querido, quem deu a ordem para reconstruir o templo foi Deus. Eu tenho uma grande obra para fazer e ninguém vai me atrapalhar. Isso é fé, irmãos. Irmãos gaúchos, vocês têm uma grande obra para fazer. Quando essa água baixar, vocês vão chorar. Os cadáveres que vão aparecer provavelmente. Isso fez parte do juízo. Mas o juízo não dura para sempre. Ele pode ser abreviado e até extinto pelo seu arrependimento, querido. Olha o livro de Jonas. Jonas foi lá. 45 dias Deus vai destruir isso aqui. E o detalhe, Jonas não gostava dos ninivitas. Porque os ninivitas, eles zombavam do povo de Deus, dos hebreus, dos israelitas. Jonas queria mesmo que aquela cidade morresse. Desejava mal. Tanto que ele foi para Jope, entrou no navio, deu uma confusão dos diabos lá. Quem leu lá o livro de Jonas, que é pequenininho, assim como esse livro de Esdras. Você lê isso aí em minutos, querido. Mas você entende muita coisa ali. Aí os marinheiros que não tinha nada a ver com isso, começou a sofrer tempestade que Deus mandou. Aí Jonas pelo menos foi homem e falou assim, não, é por causa de mim. Aí tiveram que jogar ele do navio. Apareceu uma baleia, engoliu ele, que aqui é profético também, que Jesus cita isso também. Aí o que acontece, meus amados irmãos? Quando Jonas realmente se deu que não pode, você não pode burlar uma ordem que Deus deu, ele falou, tá bom Deus, o que você quer que eu faça? Aí Deus falou, vai para Nínive. Eu mandei tu ir para Nínive, não falei para tu ir para Jope. Não tá me entendendo? E ele pregou lá, em 45 dias Deus vai, se vocês não se arrepender, Deus vai destruir essa cidade. O rei de Nínive, que era ímpio, tá? Que era uma cidade estilo Sodoma e Gomorra, né? Ele deu crédito e falou, vamos parar aqui, cara, vamos parar, para tudo, vamos pedir ajuda a Deus. Quem sabe, olha só como ele foi humilde ainda, quem sabe Deus, ele se arrepende do mal que ele vai trazer pra gente. E Deus trouxe, irmão. Você tá me entendendo? Ai, cara, então Deus voltou atrás da palavra dele. Procura Nínive hoje. Nínive foi destruída. Mas não naquela ocasião, querido. Você tá me entendendo? Porque Deus é escravo da palavra dele. Ele fala para o próprio Jeremias no começo. Disseste bem, eu velo sobre a minha palavra para cumprir. Então uma maneira de você receber vantagens e bênçãos de Deus é obedecer na palavra dele. E a palavra dele nesse momento de dor, de angústia, de tragédia é o seguinte, se arrependam, para pensar, se arrependam, irmãos. Você sabe o que você faz de errado. Sinaliza uma mudança, sinaliza a primeira parcela do pagamento de sua dívida espiritual. E você vai ver o milagre acontecer. Ah, Ricardo, mas o governo é contra nós, não sei o que, igualzinho esses outros aí. Começa a desencorajar, embargar, porque não quer que reconstrua. Quem não quer que nada seja reconstruído é Satanás, principalmente a sua comunhão com Deus, principalmente a união, é terrível para ele, entendeu? Mas se Deus tiver de entrar, igual ele entrou no rei Ciro, que eu acredito que seja um dos reis da Babilônia que foi salvo, tá? Porque ele podia ter resistido igual Faraó, mas não. Ele falou, não, Neemias, vai, reconstrói o templo. Pode ir. Vai lá, teu povo está sofrendo, vai lá. E ainda deu os utensílios do templo e ainda mandou segurança, tá? No caminho, porque nessas horas de reconstrução aqui não falta gente para te atrapalhar. Desde os pequenos detalhes, né, na sua vida diária, te atrapalhando. A gente vive num momento que você está com pressa, ou para ir para um hospital, para uma consulta, ou para ir trabalhar ou estudar, e a pessoa para o carro na frente para conversar com outra pessoa e você atrás que se lasca. A gente vive em tempos que a gente vai no mercado,
Várias pessoas estão comprando aí, a pessoa atravessa o carrinho no meio do corredor. São coisas que você sai com a vaga do carro aqui, 3 minutos ali embaixo, chega lá, já bota um carro na tua vaga, sabendo que você vai voltar. Então nós vivemos num momento de egoísmo, num momento que a gente tem que falar coisas que tinha que vir da nossa educação. E as pessoas estão perguntando o que está acontecendo. Juízo, querido. Porque Deus, ele não repreende na hora não, ele dá o sinal. Ele trabalha tipo como um balde. O balde vai enchendo, aí de repente uma gota enche um balde. E Deus manda o juízo. Entendeu? Igual a minha mãe falava, vai pagar o novo e o velho. Então, querido, esse é o recado que Deus está mandando para você. Esse é momento de reconstrução. E eu estou vendo agora uma união que eu não tinha visto. Eu estou vendo uma rejeição, principalmente a TV Globo, que eu não via. A Rede Globo enganou, destruiu famílias há muito tempo, querido. Agora está na hora de acabar com a graça dela, isso é profético. Então, querido, olha só, se mantém na fé para Deus desviar o juízo mesmo, grandão, aquele que vai destruir, vai dificultar a vida de todo mundo. Que ele mesmo faz, está escrito no livro de Jó, no capítulo 3, se eu não me engano, no versículo 5, ele está dizendo que ele mesmo faz a ferida e ele mesmo ata, ele mesmo fecha a ferida. Entendeu? Então o juízo veio por permissão dele, mas se você seguir a palavra de Deus, se arrepender e começar a reconstruir em gratidão ao Senhor, pela palavra do Senhor, ele acaba, assim como ele fez a tragédia, ele conserta de uma maneira milagrosa. É isso que ele quer mostrar para vocês. É o que sempre que ele quis mostrar desde o começo, para que você se arrependa. E quanto mais você resistir, é pior, porque Deus, ele é o dono da vida e da morte, do clima. Se ele quiser destruir, ele destrói. Tá? Se ele quiser fazer nascer, ele faz nascer coisas de onde não tem coisas, ele abre portas onde não tem portas. Se você resistir, isso é pior para você. Porque eu estou explicando as coisas pela palavra dele. A palavra dele já se cumpriu, comprovado inclusive pela ciência. Está se cumprindo e vai se cumprir. Ele vence no final, não faz acordo com a palavra dele, entendeu? Abate os soberbos e galardoa aqueles que acreditaram em sua palavra e em seu filho dado em sacrifício. Qualquer coisa, deixe nos comentários e Deus abençoe a todos grandemente.